Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, médica geriatra, e eu gostaria de comentar com vocês algumas atualizações sobre a pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo. Hoje é dia 18 de março de 2020, nós estamos ao redor da 1 da tarde, e esse dado é importante porque as notícias estão mudando constantemente. E a primeira coisa que eu gostaria de comentar é a disseminação de algumas fake news pelas redes sociais, especialmente no WhatsApp. Hoje mesmo eu recebi um áudio, que o áudio muitas vezes dificulta a gente de averiguar a fonte e a veracidade das informações. Recebi um áudio em que dizia que provavelmente que havia, na verdade, um grande hospital aqui de São Paulo, que ele estaria com centenas de pacientes internados por coronavírus e que essas informações estavam sendo escondidas do público geral. Isso é uma acusação bastante grave. Pouco tempo depois, esse hospital já lançou a público uma nota dizendo quantos pacientes estão internados na sua instituição com coronavírus confirmados e quantos estão sob suspeita. E esse número não chega, está até um pouco longe de uma centena de pacientes. Então, muito cuidado com as informações alarmistas que estão sendo disseminadas. A situação é séria sim, nós precisamos atuar com responsabilidade. E a responsabilidade de cada um é medidas de higiene e isolamento social, até que nos digam o contrário. Esse isolamento social que está sendo proposto para nós não sabemos quanto tempo vai durar exatamente, mas em princípio nós temos 2 semanas agora pela frente de isolamento social. E isso é importante porque, pessoal, isolamento social não é férias. Isolamento social é tentar mais ou menos fazer uma bolha na sua família de convivência só com essas pessoas. Então, não é para fazer visitas, não é para ir à praia, não é para ir a bares, a baladas, a festas. É realmente isolamento social, só o núcleo familiar. Ontem, já que nós vamos falar sobre notícias realmente fidedignas, ontem o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, ontem, dia 17 de março, nos disse claramente que nós vamos ter por aí cerca de 20 semanas duras. E o coordenador da equipe de combate à epidemia do coronavírus aqui no estado de São Paulo, o infectologista Davi Wippe, ele também nos trouxe alguns dados interessantes sobre a infecção aqui no nosso país, o que eles têm observado aqui em São Paulo. E o que é isso? Que o tempo de incubação da doença pelo coronavírus aqui conosco, com os brasileiros, não tem sido de 14 dias, mas tem sido em média entre 3 a 8 dias. Por isso que ele está sugerindo para o governo federal reduzir o período de quarentena, que passaria de 14 dias a 10 dias, mas isso ainda não é oficial. Outro dado interessante, ele nos disse que realmente a minoria dos pacientes evolui para quadros mais graves, e esses que evoluem para quadros graves normalmente manifestam a gravidade entre o 3º e o 7º dia de doença. Então esse é um período importante. A situação ela é grave por quê, pessoal? Ela é grave porque esse vírus do coronavírus tem uma taxa de disseminação, de contaminação de outras pessoas que é bastante alta. Então, embora a maior parte das pessoas infectadas não apresente doenças graves, se nós temos um grande número de pessoas infectadas, então nós vamos acabar tendo por tabela um número grande de pessoas em estado grave, e é isso que pode levar ao colapso do sistema de saúde. Nós sabemos que o coronavírus, até as informações que nós temos agora, é que uma pessoa infectada pelo coronavírus transmite para 2 a 3 pessoas. Por isso, o confinamento é muito importante, porque vocês imaginam isso como o aumento é altíssimo. E eu gostaria de comentar com vocês também uma questão importante que diz respeito a remédios, que também tem sido disseminada pelas redes sociais. Alguns estudos preliminares, ou seja, isso ainda pode ser modificado, esse conhecimento pode ser modificado, alguns estudos estão relacionando o uso de certos remédios com quadros mais graves de infecção pelo coronavírus. A primeira classe que está no alvo disso, vamos dizer assim, são os anti-inflamatórios não hormonais. Que são esses? Os populares anti-inflamatórios.
Dentre eles, especialmente o ibuprofeno. O ibuprofeno é bastante usado na Europa, por exemplo. As pessoas têm o costume de, às vezes, terem resfriado, gripe e tomarem anti-inflamatório. Então, por isso, inclusive, a Direção-Geral Sanitária da França, ontem, proibiu, vamos dizer assim, temporariamente a venda de anti-inflamatórios nas farmácias da França. E fez um comunicado aos médicos franceses sobre isso para que a gente divulgasse também essa informação de que nesse período é importante que todo mundo saiba que não deve usar anti-inflamatórios, especialmente o ibuprofeno, mas também outros anti-inflamatórios, que tem muitas classes, nimesulida, diclofenaco, enfim, muitas outras opções. Então, evitem anti-inflamatórios para tratar dor, para tratar febre, usem paracetamol ou dipirona. A dipirona nós não temos estudos ainda que comprovem a segurança da dipirona, mas provavelmente ela é segura também. E eu gostaria de falar sobre algumas drogas, alguns remédios que são muito usados para tratar pressão alta, para tratar problemas cardíacos, problemas cerebrovasculares de uma forma geral, que são os bloqueadores de receptores da angiotensina e os inibidores da enzima conversora da angiotensina. Quais são esses remédios? Aqueles que terminam com pril, como por exemplo captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, ou aqueles que terminam com tana, por exemplo, losartana, valsartana, teomisartana ou mesartana. Mas qual é a posição das sociedades de cardiologia, tanto europeias quanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que lançou um comunicado no dia 13 de março de 2020 sobre esse assunto? O comunicado é o seguinte: não devemos suspender esses remédios sem auxílio médico. Então, por favor, que os pacientes não suspendam esses remédios, porque isso pode colocá-los em perigo, porque pode descompensar a doença deles, a doença cardiovascular deles, e isso pode piorar uma eventual infecção. Então, em relação aos anti-inflamatórios, evitem usar. Em relação aos remédios de pressão, não mexam neles sem autorização médica. E por fim, eu queria comentar que também a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia lançou o seu posicionamento em relação à epidemia no dia 15 de março. E ali, o que a sociedade nos sugere? O que nós estamos falando para todos os ventos. Nós precisamos evitar contaminar os nossos idosos. Como? Os pacientes que moram em instituições de longa permanência, em que estão internados nessas instituições, não devem sair de lá, não devem fazer passeios. A gente deve evitar visitas nesse momento a esses pacientes. É triste, porque muitas vezes eles podem se sentir isolados, mas nós vamos ter que usar muitos novos meios de comunicação agora. Também insiste a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia nas medidas de higiene. Por quê? Porque são essas medidas as principais, além do isolamento social, a higiene, que é o que a gente chama de etiqueta respiratória. Proteger a tosse, usar o braço, lavar sempre as mãos, usar lenços descartáveis e depois lavar as mãos também. Fazer isolamento voluntário quando nós temos alguns sintomas de infecções respiratórias. Evitar os cumprimentos próximos às pessoas. Tudo isso que já tem sido amplamente dito. E, por fim, a recomendação de sempre. Quem é que deve procurar auxílio médico? Aquelas pessoas que apresentam sintomas de gravidade, falta de ar, cansaço para fazer as coisas habituais, tosse muito abundante e, nos idosos, um sintoma que muitas vezes passa despercebido, que é a confusão mental, ou sonolência excessiva, ou o paciente ficou diferente. Ele pode estar com algum problema de saúde e a gente deve procurar o profissional de saúde. Pessoal, tudo isso para insistir no que nós estamos sempre falando. A situação é séria, tem que ser levada com responsabilidade, mas também não é caso para perdermos a serenidade. E nunca podemos esquecer que nunca é tarde para melhorar.